Durante 3 anos, Carlos achou que finalmente tinha encontrado paz na modesta casa da Rua das Acácias, com sua esposa, Camila, e a filha bebê, Sofia. Trabalhava como mestre de obras e pagava a prestação da casa que comprara antes mesmo de conhecer Camila. O que não sabia é que sua sogra, Dona Marta, vinha dizendo aos vizinhos que a casa pertencia à filha, que Carlos era só um encostado morando de favor. Numa terça-feira abafada, Carlos chegou mais cedo do trabalho. A obra tinha parado por problemas com o equipamento. Ao se aproximar da porta, ouviu a voz de Dona Marta lá dentro, agitada ao telefone. Carlos abriu a porta devagar. A voz de Marta vinha da cozinha. Sim, preciso da polícia imediatamente. Tem um homem tentando invadir a casa da minha filha. Não sei quem é. Parece perigoso. Carlos ficou paralisado. Sua sogra estava chamando a polícia para ele na própria casa dele. Entrou na cozinha. Marta se virou, o rosto transformado numa máscara de indignação. O invasor acabou de entrar, disse ela ao telefone. Marta, o que você está fazendo? Esta é minha casa. Sua casa? Marta riu amarga. Esta casa pertence à minha filha. Você não é dono de nada, Carlos. Eu comprei esta casa 2 anos antes de conhecer a Camila. Meu nome está na escritura. Mentiroso? Camila me contou tudo. Disse que você se mudou para a casa dela, que ela vem te sustentando. Carlos pegou o celular com as mãos tremendo e ligou para Camila. Oi, o que foi? Ainda estamos no consultório. A voz de Camila soou distraída. Camila, sua mãe está aqui. Ela chamou a polícia dizendo que eu sou um invasor. Silêncio longo. Por que minha mãe faria isso? A voz dela mudou, cautelosa. Ela diz que você contou que esta é sua casa, que eu não sou dono de nada. Pausa mais longa. A gente conversa quando eu chegar. Conversar sobre o quê? Esta é minha casa, Camila. Você sabe disso. Carlos, não posso ter essa conversa agora. Sofia está chorando. Sua mãe chamou a polícia. A voz de Carlos falhou. Que você contou para ela? Camila suspirou. Aquele suspiro de quando achava que ele estava sendo irracional. Eu contei a verdade, Carlos. Que moramos juntos. Se ela entendeu errado, não é culpa minha. Entendeu errado? Ela acha que pode me prender. Bem, talvez se você fosse mais receptivo com minha família, tenho que desligar. A linha ficou muda. Ela não vai vir te salvar, disse Marta. Minha filha merece coisa melhor. Eu dei esta casa, Carlos disse baixinho. Eu comprei. Eu pago a prestação. Meu nome está em todos os documentos. O sorriso de Marta se alargou. Prove. A polícia chegou 12 minutos depois. 2 PMs, um mais velho, outro jovem. Marta correu para abrir. Graças a Deus, esse homem invadiu a casa da minha filha. Ela ofegou. O senhor mora aqui? O PM mais velho perguntou a Carlos. Sim, esta é minha casa. Eu sou o dono. Ele está mentindo, Marta interrompeu. Minha filha Camila é dona desta casa. A senhora pode provar? Perguntou o PM mais jovem. Marta hesitou. Ela tem papéis, já vi. E o senhor? O PM olhou para Carlos. Todos os meus documentos estão lá em cima. Escritura, boletos, IPTU. Tudo no meu nome. Ele falsificou. Marta disse rápido. Minha filha tem medo dele. Carlos sentiu o mundo girar. Vou precisar ver esses documentos, disse o PM. Os dois esperem aqui. Carlos levou o policial ao escritório. Abriu o arquivo e tirou a pasta Documentos da Casa. A escritura estava por cima. Compra, setembro de 2020. Proprietário, Carlos Henrique Silva. O PM folheou os boletos do financiamento, as guias do IPTU, o seguro residencial. Tudo em nome de Carlos. Tudo parece legítimo. A data de compra é 3 anos antes do casamento. Desceram. Marta andava de um lado para o outro, o celular no ouvido. Senhora, disse o policial, o tom mais frio. O senhor Carlos apresentou documentação provando que é proprietário. A escritura está em nome dele, comprada anos antes do casamento. A senhora tem alguma documentação? A boca de Marta se abriu e fechou. Ela me disse, minha filha me disse que comprou esta casa. Isso não é documentação, senhora. Mas ela não mentiria para mim. É possível que tenha havido um mal-entendido? Não, Marta apontou para Carlos.
Ele está manipulando todos vocês. O PM endureceu a expressão. Senhora, fazer denúncia falsa é crime grave. A senhora ligou para o 190 e reportou um invasor. Isso foi mentira. Não foi mentira. Os documentos dizem o contrário. O policial se virou para Carlos. Senhor, quer registrar ocorrência? Carlos olhou para Marta. Por baixo da raiva, ele viu confusão genuína. Não, ela é a mãe da minha esposa. Depois que os policiais saíram, Marta ficou no meio da sala, braços cruzados. Camila me disse que esta era a casa dela, a voz rachando. Me disse que estava cuidando de você. Por que ela diria isso? Não sei, mas minha filha não mente para mim. Você precisa ir embora agora, Marta. Isso não acabou, ela disse pegando a bolsa. Vou chegar no fundo disso. Ela bateu a porta ao sair. Carlos ficou no silêncio da casa dele, a casa pela qual tinha economizado anos, a casa que sua esposa aparentemente tinha dito à mãe que pertencia a ela. O celular vibrou. Mensagem de Camila. Estamos voltando, precisamos conversar. Camila entrou 40 minutos depois, Sofia no bebê conforto, chorando por causa das vacinas. Deixa eu colocar ela para dormir. Daí a gente conversa. Carlos esperou. Quando ela voltou, o rosto estava cuidadosamente neutro. Sua mãe chamou a polícia para mim, disse Carlos. Na minha própria casa, Camila sentou na poltrona em frente, não ao lado dele. Ela me ligou. Estava errada, obviamente. Por que sua mãe acha que você é dona desta casa? Eu posso ter deixado ela acreditar nisso. As palavras ficaram suspensas no ar. Posso ter deixado ela acreditar. Por quê? Porque minha mãe é muito tradicional. Quando nos casamos, ela ficava perguntando: de quem é essa casa? Ele já está te sustentando direito? Então eu deixei ela pensar o que quisesse. Então você mentiu. Eu não menti, Camila disse rispidamente. Só não corrigi as suposições dela. Ela tentou me prender, Camila. Eu sei, e sinto muito, mas você não entende como é ter ela julgando tudo. Quando contei que ia casar com você, ela disse que eu estava me rebaixando, que um pedreiro não era bom o suficiente. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas. Deixei ela pensar que eu tinha comprado esta casa porque fez ela calar a boca pela primeira vez. Mas eu provi esta casa. Trabalhei 60 horas por semana durante 3 anos para juntar a entrada, Carlos disse baixinho. E você disse para sua mãe que era sua. Não é questão de orgulho, é questão de manter a paz na minha família. E a nossa família. Carlos se levantou. Sua mãe tentou me expulsar daqui. Você entende como isso me fez sentir? Ela foi longe demais, porque você deixou ela acreditar numa mentira por 3 anos. O choro de Sofia filtrou do andar de cima. Vou conversar com ela. Vou contar a verdade, Camila disse. Vai mesmo? Ou vai deixar ela continuar acreditando no que torna sua vida mais fácil? Isso não é justo. Nada disso é justo. Acabei de ser interrogado pela polícia porque minha esposa vem mentindo. Eu estava nos protegendo. Protegendo de quê? A voz de Carlos falhou. Você estava se protegendo do julgamento da sua mãe. O rosto de Camila desmoronou. Vou ver a Sofia. Ela sussurrou e fugiu escada acima. Carlos afundou no sofá. Pela janela, via o quintal que ele tinha feito, a varanda que reconstruíra, a entrada que reasfaltara. Cada centímetro tinha seu suor, e sua esposa tinha dado o crédito a si mesma. O telefone vibrou. Número desconhecido. Carlos Silva. Oi, aqui é Fernanda Costa do Banco Nacional. Estou ligando sobre o financiamento da sua propriedade. O estômago de Carlos despencou. Tem algum problema? Recebemos uma ligação hoje de alguém alegando ser a proprietária, querendo adicionar um nome à escritura. Estou verificando se o senhor iniciou essa solicitação. Não, quem ligou? A pessoa se identificou como Camila Silva e alegou ser a única dona. Ficou agitada quando pedimos documentação. Estou verificando se não há fraude. Carlos fechou os olhos. Camila Silva é minha esposa. Ela não é a dona, só eu. Senhor, sua esposa tentou adicionar o nome dela a esta escritura sem seu conhecimento. Isso é assunto sério. Quando isso aconteceu? Cerca de 2 horas atrás.
2 horas atrás, enquanto a mãe dela chamava a polícia para ele. Obrigado por me avisar. Camila não tinha apenas deixado a mãe acreditar numa mentira. Tinha tentado torná-la verdade. Passos na escada. Camila apareceu, o rosto inchado. Sofia está dormindo. Sinto muito. Vou ligar para minha mãe agora. Você ligou para o banco hoje? Camila congelou. O quê? Banco Nacional. Você ligou sobre refinanciar a casa? A cor sumiu do rosto de Camila. Eles te ligaram? Responda-me a pergunta. Eu estava só vendo opções. Já conversamos sobre refinanciar antes. Conversamos juntos como um casal. Porque é minha casa. Carlos se levantou. Você tentou adicionar seu nome à escritura sem me avisar? Silêncio. Eu queria te surpreender, Camila disse, a voz pequena. Achei que seria como se a casa fosse realmente nossa juntos. Mentindo para o banco, dizendo que você era a única dona, eu só expliquei errado. Você tentou roubar minha casa, você e sua mãe. Ela tentando me prender, você tentando falsificar documentos. Não foi assim. Então explica. Faz fazer sentido. Minha mãe sempre me fez sentir pequena, não bem-sucedida o suficiente. Ela dizia que você nunca ia chegar a lugar nenhum, que eu ia acabar te sustentando. Lágrimas escorriam. A mentira foi ficando maior e eu não sabia como voltar atrás. Você mentiu por anos, e hoje tentou mentir para o banco. Onde isso para, Camila? Não sei, ela sussurrou. Sons normais lá fora. Nada era mais normal. Preciso que você vá embora, Carlos disse baixinho. Pega a Sofia e vai ficar com sua mãe. Carlos, por favor. Vai, Camila. Antes que eu diga algo que não posso retirar. Camila subiu cambaleando. Ele ouviu o protesto sonolento de Sofia. 10 minutos depois, esposa e filha saíram pela porta. Carlos ficou na janela vendo Camila prender Sofia na cadeirinha e dirigir para longe. Como tudo tinha desmoronado tão rápido por causa da verdade. O celular vibrou. Mensagem de Marcos. E aí, mano, tudo bem? Carlos digitou. Não, nada está bem. Posso te ligar? Marcos atendeu no primeiro toque. O que aconteceu? Carlos contou tudo. Marcos ouviu sem interromper. Sabe o que tem que fazer? Marcos disse finalmente. Se proteger. Documentar tudo. Arranjar um advogado. Porque a Camila te mostrou quem ela realmente é. Carlos quis discutir, mas não conseguiu. Marcos estava certo. Não quero me divorciar. A gente tem um bebê. Eu sei. Mas você não pode continuar casado com alguém que tentou cometer fraude contra você. Se o banco tivesse aprovado, ela teria direito a metade da sua casa sem seu consentimento. Como isso aconteceu? Não sei, mas você precisa descobrir o que vem a seguir. Depois que desligou, Carlos andou pela casa vazia. Cada cômodo guardava memórias. Alguma coisa disso foi real? Ou ela tinha fingido o tempo todo? O telefone tocou. Camila. Alô? Carlos, minha mãe me expulsou. O quê? Contei a verdade sobre tudo. Ela disse que eu era mentirosa e decepção. Mandou eu ir embora. Carlos deveria sentir satisfação, mas só sentia cansaço. Onde você está? No carro num posto. Sofia está chorando e não sei onde ir. Pode voltar para casa, mas vamos dormir em quartos separados e amanhã conversamos com um advogado. Um advogado de divórcio? Não sei ainda. Talvez um terapeuta, talvez os dois. Mas isso não pode continuar assim. Tá bom, obrigada. Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo pela Sofia. Eu sei. Ele encerrou e ficou olhando as fotos na parede. Casamento, Camila grávida, Sofia recém-nascida. Uma família feliz por fora, apodrecendo por dentro. Camila voltou 20 minutos depois carregando Sofia, que chorava. Carlos pegou a filha e a segurou perto. Vou dormir no quarto de hóspedes, Camila disse baixinho. Carlos levou Sofia para cima, trocou a fralda, deu uma madeira, balançou até acalmar. Quando a colocou no berço, ela agarrou o dedo dele. Vou consertar isso, ele sussurrou. Não sei como, mas você vai crescer numa casa onde as pessoas dizem a verdade. No corredor, ouvia Camila chorando. Parte dele queria confortá-la. Mas agora, ele não confiava na esposa.
E um casamento sem confiança era só dois estranhos dividindo um espaço. Carlos deitou no quarto vazio. Os lençóis cheiravam ao shampoo de Camila. O travesseiro tinha a marca da cabeça dela. Amanhã descobririam o que vinha a seguir. Amanhã enfrentariam advogados, terapeutas, conversas difíceis. Decidiriam se o casamento poderia sobreviver. Mas essa noite, Carlos apenas tentou lembrar como era quando acreditava na mulher dormindo pelo corredor, quando confiava que estavam construindo algo juntos. E lá fora, a casa permanecia sólida e forte. Sua casa, pela qual tinha trabalhado e economizado. A casa que ninguém poderia tirar dele. Não importa que mentiras contassem. Pelo menos ele ainda tinha isso. Camila apareceu na porta às 6 da manhã seguinte. Carlos já estava acordado. Tinha passado a maior parte da noite encarando o teto. Sofia acordou, Camila disse. Dei mamadeira para ela. Ok. Carlos, a gente pode conversar. Ele se sentou. Não é isso que estamos fazendo? Camila entrou no quarto e sentou na beirada da cama, mantendo distância entre eles. Os olhos estavam vermelhos e inchados. Preciso que você entenda uma coisa. Estou ouvindo? Minha mãe controlou minha vida inteira. Cada escolha que fiz, ela teve opinião. O que estudei na faculdade, onde trabalhei, com quem namorei. Quando contei que ia casar com você, ela disse que eu estava jogando minha vida fora. As mãos de Camila se retorciam no colo. Disse que você nunca seria bem-sucedido, que você ia me puxar para baixo, que eu ia me arrepender. Então você passou 3 anos, provando que ela estava certa, fingindo que eu era exatamente o que ela disse? Não. Passei 3 anos tentando fazer ela ver que eu podia ser bem-sucedida mesmo se você não fosse rico, que eu podia cuidar de mim mesma. Camila olhou para ele, os olhos implorando. Sei que foi errado. Sei que te machuquei. Mas eu estava tentando manter um relacionamento com minha mãe e, ao mesmo tempo, defender minha escolha de casar com você, me fazendo parecer um perdedor que não conseguia prover pela família. Eu nunca disse isso para ela. Não precisava. Você disse que era dona da casa. O que mais ela ia pensar? Camila ficou quieta por um momento. Ela deveria pensar que eu era inteligente, capaz. Não a decepção que ela sempre me fez sentir que sou. Carlos sentiu uma pontada de simpatia, mas estava enterrada sob camadas de traição e mágoa. Camila, entendo ter uma mãe difícil, mas você não mentiu só para ela. Tentou adicionar seu nome à minha casa sem eu saber. Isso não é sobre sua mãe. É sobre você e eu. Eu sei. A voz de Camila rachou. Eu estava com medo. De quê? Que você me deixasse. Que as coisas desmoronassem e eu ficasse sem nada. Que minha mãe estivesse certa sobre tudo. Ela enxugou os olhos. Quando ela ficava insistindo que a casa era minha, parte de mim começou a acreditar que deveria ser, que eu merecia por aturar o julgamento dela. E daí me convenci que adicionar meu nome à escritura seria só oficializar o que deveria ter sido verdade desde o começo. Carlos balançou a cabeça devagar. A gente está casado há 3 anos, Camila. Se você queria seu nome na casa, podia ter me pedido. Podíamos ter conversado como adultos, como parceiros. Você teria dito sim? Não sei. Talvez. Provavelmente sim, eventualmente. Mas agora nunca vou saber, porque você não me deu a chance de dizer nada. Você simplesmente tentou pegar. As palavras ficaram pesadas no ar da manhã. A balbucio de Sofia veio pelo monitor, sons felizes que pareciam surreais contra a conversa acontecendo no quarto. Então o que acontece agora? Camila perguntou baixinho. Não sei. Falei sério ontem à noite. Precisamos conversar com alguém. Um terapeuta no mínimo. Talvez um advogado. Não quero um divórcio, nem eu. Mas também não sei se ainda posso confiar em você. A voz de Carlos estava crua. Toda vez que você estiver no telefone, vou ficar me perguntando se está ligando para o banco de novo. Toda conversa com sua mãe, vou ficar imaginando que mentiras você está contando. Isso não é casamento, Camila. Isso é prisão. Semanas passaram em terapia. Camila cortou o contato com Dona Marta depois que ela se recusou a pedir desculpas. As sessões com a doutora Martinez eram dolorosas, mas necessárias. Carlos ainda dormia no quarto de hóspedes.
Uma noite, Camila apareceu com 3 páginas escritas à mão. Todas as mentiras que tinha contado nos últimos 3 anos. Carlos leu tudo 2 vezes. Cada entrada era um pequeno corte, mas juntas pintavam o retrato de um casamento construído na areia. Deve ter sido difícil escrever isso, ele disse finalmente. Foi, porque vendo tudo escrito, percebo como foi ruim, quanto te machuquei. As mãos de Camila tremiam. Não sei como você pode me perdoar. Eu também não sei. Mas isso é um começo. Não era perdão. Não era confiança reconstruída. Mas era reconhecimento. Era algo. Tenho pensado, Camila disse cuidadosamente, sobre o que a doutora Martinez disse, sobre eu não ter as ferramentas para salvar este casamento. Tenho procurado terapia individual. Não só o aconselhamento de casal, para trabalhar porque deixei minha mãe me controlar tanto. Porque achei que mentir era melhor que me defender. Carlos sentiu algo aliviar no peito. Não perdão, ainda não. Mas talvez possibilidade. Isso é bom, ele disse. Isso é muito bom. Também vou escrever uma carta para minha mãe. A doutora Martinez sugeriu. Explicando tudo, estabelecendo limites de verdade, deixando claro que escolho você e a Sofia, em vez da aprovação dela. Ela vai ler? Não sei. Mas preciso escrever de qualquer jeito. Por mim, não por ela. Eles sentaram à mesa da cozinha, a lista de mentiras de Camila entre eles. E pela primeira vez em dias, Carlos sentiu que talvez não estivessem no fim de tudo. Talvez estivessem num começo. Um começo que reconhecia o dano. Um começo que não fingia que a dor não era real. Um começo que entendia que a confiança tinha que ser reconstruída tijolo por tijolo, verdade por verdade, dia após dia. Ainda vou dormir no quarto de hóspedes, Carlos disse. Isso não conserta tudo. Eu sei. E ainda estou com raiva, ainda estou magoado. Alguns dias vou me perguntar se vale a pena. Também sei disso. Mas estou disposto a tentar, pela Sofia, e porque em algum lugar embaixo de todas essas mentiras, acho que ainda existe a mulher por quem me apaixonei. Só não sei se ela é forte o suficiente para voltar. Camila estendeu a mão e tocou a dele. Ele não puxou para trás. Vou me tornar essa mulher, ela disse. Aquela com quem você pensou ter casado. Vou fazer o trabalho mesmo quando for difícil. Mesmo quando minha mãe me fizer sentir culpada. Mesmo quando eu quiser pegar o caminho fácil. Palavras são baratas, Camila. Eu sei. Então observe minhas ações. É tudo o que peço. Veja o que faço, não o que digo. Carlos olhou para a esposa do outro lado da mesa com os olhos inchados e as 3 páginas de mentiras confessadas. E pensou na casa onde moravam. A casa dele. Aquela pela qual tinha trabalhado tão duro para comprar. Aquela que ela tentou reivindicar. Mas talvez, apenas talvez, pudesse se tornar a casa deles. Não legalmente, isso levaria tempo e confiança que ele ainda não tinha, mas emocionalmente. Um espaço compartilhado construído na verdade em vez de mentiras. Uma fundação sólida o suficiente para segurar uma família. Ok, ele disse baixinho. Estou observando. Meses se passaram. Camila cumpriu sua palavra. Começou terapia individual, estabeleceu limites firmes com Dona Marta, que permaneceu distante e não comunicativa. Compareceu a todas as sessões de terapia de casal. Carlos observou. Lentamente, muito lentamente, a confiança começou a voltar. Uma noite, depois de colocar Sofia para dormir, Camila encontrou Carlos na sala. Tem algo que quero te dar, ela disse. Estendeu um envelope. Dentro havia papéis do advogado. Uma declaração formal renunciando qualquer reivindicação futura à casa, assinada e reconhecida em cartório. Não quero isso, ela disse. Nunca quis de verdade. Queria a aprovação da minha mãe. Mas aprendi que sua aprovação não vale meu casamento. Carlos olhou os papéis, depois para Camila. Você não precisa fazer isso. Preciso sim. Para mim. Para te mostrar que entendi. Esta é sua casa, Carlos. Você trabalhou por ela. Você merece ela. E se algum dia você quiser adicionar meu nome, vai ser porque você escolheu, não porque eu tentei roubar. Algo se partiu no peito de Carlos. Algo que estava segurando desde aquela tarde,
quando Dona Marta chamou a polícia. Obrigado, ele sussurrou. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Carlos não dormiu no quarto de hóspedes. A história de Carlos e Camila não é apenas sobre uma casa, uma mentira ou uma sogra que cruzou muitas linhas. É sobre o espaço perigoso entre quem somos e quem fingimos ser para agradar os outros. Camila passou 3 anos performando uma versão de si mesma que ganharia a aprovação da mãe. Cada mentira parecendo pequena no momento, cada uma construindo sobre a anterior até a fundação do casamento estar apodrecendo por dentro. Ela se disse que estava protegendo o relacionamento com a mãe, mas o que realmente estava protegendo era o próprio medo de rejeição. A primeira lição aqui corta fundo. Quando você mente para evitar o julgamento de alguém, garante o seu próprio. A decepção de Camila não a libertou da crítica da mãe, a escravizou a ela. Mas há uma segunda lição igualmente importante na resposta de Carlos. Ele teria sido justificado em ir embora no momento em que descobriu a traição. Mas Carlos escolheu ficar e ver se o casamento podia ser salvo. Não porque era fraco ou desesperado, mas porque entendeu algo crucial. Pessoas podem mudar, mas apenas se estiverem dispostas a fazer o trabalho difícil de se tornar honestas. A lição de Carlos nos ensina que perdão não significa fingir que a mágoa nunca aconteceu. Significa reconhecer o dano completamente e então decidir se a pessoa que te machucou é capaz de transformação genuína. A terceira lição vive no espaço entre Carlos e Dona Marta. Marta representa a força tóxica em muitas das nossas vidas. A voz que diz que não somos o suficiente, que nossas escolhas estão erradas, que precisamos ser outra pessoa para ganhar amor. O que Marta nos ensina é isso. Algumas pessoas nunca te darão a aprovação que você busca, e destruir sua vida tentando ganhá-la é o maior desperdício do seu potencial. A quarta lição emerge da casa em si, a estrutura física no centro de todo esse conflito. Carlos trabalhou 3 anos para economizar dinheiro suficiente para comprar aquela casa. 3 anos de hora extra, sacrifício e gratificação adiada. A casa representava sua capacidade de prover, de planejar, de construir algo sólido. Quando Camila tentou reivindicá-la como própria, ela não estava apenas mentindo sobre propriedade. Estava apagando a conquista dele, o sacrifício dele, o valor dele. Isso nos ensina que relacionamentos exigem respeitar o que cada pessoa traz para a mesa. Parceria real significa celebrar as contribuições um do outro, não roubá-las para preencher as próprias lacunas. A lição final, mais profunda, vem de Sofia, a criança inocente no centro dessa tempestade. Sofia vai crescer num lar onde os pais escolheram verdade em vez de conforto, responsabilidade em vez de desculpas, conversas difíceis em vez de mentiras fáceis. Ela vai ver que a mãe cometeu erros terríveis e depois fez o trabalho mais difícil de reconhecê-los e mudar. Vai observar o pai estender graça sem sacrificar seus limites. A lição de Sofia é a que todos precisamos aprender. Seus filhos estão sempre observando. Estão aprendendo como é o amor observando como você ama. Estão aprendendo o que significa respeito observando como você exige ser respeitado. Estão aprendendo se a honestidade importa observando o que você faz quando a verdade é cara. No fim, a história de Carlos e Camila nos ensina que a pessoa que você finge ser para ganhar aprovação vai eventualmente destruir a pessoa que você realmente é. Que mentiras se acumulam como juros, pequenas no começo, catastróficas com o tempo. Que confiança é construída em centímetros e destruída em momentos, mas pode ser reconstruída se ambas as pessoas se comprometerem com o trabalho doloroso da verdade. A casa ainda está de pé. O casamento sobreviveu, mas apenas porque 2 pessoas decidiram que um relacionamento honesto e imperfeito era melhor que uma mentira confortável. Essa é a escolha que todos enfrentamos todo dia. A performance fácil ou a verdade difícil. E toda vez que escolhemos a verdade, mesmo quando nos custa, construímos algo que pode realmente durar. Obrigado por ouvir a minha história. Se ela te tocou, deixe um like, escreva nos comentários o que mais ressoou em você e inscreva-se no canal. Ainda vem muitas histórias pela frente. Isso não é o fim da minha.
é apenas o começo de algo melhor,